E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos corrigir algumas questões sobre corrente elétrica. Acompanhe aí na tela. Uma fabricante de bateria criou uma bateria com grande capacidade de carga e recarga rápida. Agora suponha que essa bateria, inicialmente descarregada, é alimentada com uma corrente elétrica de 6,4 amperes até atingir sua carga total, que é igual a 1,6 amperes-horas. Calcule em minutos o tempo gasto para carregar essa bateria. Então vai entrar uma quantidade de carga nessa bateria e ele quer saber quanto tempo ela chega na sua carga total. Só que ele te dá a corrente que passa pela bateria, ou seja, que entra nela para toda a bateria para ela ser carregada, é preciso que uma corrente o atinja. Bateria do celular, bateria de carro elétrico, bateria da maioria dos aparelhos hoje em dia que a gente compra e coloca na tomada, todas elas vêm com bateria, principalmente de lítio. Então é preciso que uma corrente atinja e sempre vem um limite de corrente ali naquele recarregadorzinho daquele aparelho que é um transformador. Tanto ele vem uma tensão elétrica quanto uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Então nesse nosso caso aqui, ele diz o seguinte, que a corrente média que passa nessa bateria para que ela seja recarregada é de 6,4 amperes. Isso é a corrente. Ainda ele diz que a quantidade de carga, ele diz, ó, até atingir sua carga total, que é, nós usamos aqui delta Qzinho, mas pode usar Qzão, tanto faz. Nesse caso aqui, tanto faz. Ele diz que até atingir 1,6 ampere-horas. Então nós temos aqui uma carga que é de 1,6 amperes-horas. É claro que a carga, também a gente vê ela em coulomb, mas não é o nosso caso aqui. Quando a gente fala em carga de bateria, normalmente ela vem o tempo, a quantidade de carga e o tempo que ela consegue armazenar ou o tempo que ela consegue trabalhar, realizar trabalho. Então por isso que aqui está dado em unidade de tempo. O que a questão quer? Calcule o tempo em minutos que essa bateria leva para recarregar. Lembre que a carga aqui é ampere-hora, então é corrente e tempo. Baseado nisso, nós vamos lembrar a formulazinha de corrente elétrica. A corrente elétrica média, né? Vamos chamar de média, que é a intensidade da corrente. Ela é dada pela variação da carga dividido pela variação do tempo. Normalmente esse tempo ele é dado em segundo, mas quando se fala em bateria, por exemplo, não se usa em segundos, teria muito valor aí, teria muitos zeros, então por isso é colocado em horas. Só que a questão não quer essa quantidade de corrente, ele quer a quantidade de tempo, qual o tempo que leva para ela recarregar. Então nós temos ΔT que vai ficar igual a, fazendo aqui, jogando ele para o primeiro membro, ΔQ, Qzinho, né? E sobre a corrente média. Isso vai ficar ΔQ, que ele me disse que foi 1,6, e a corrente, ele disse que foi 6,4. Se eu tenho uma casa decimal em cima e uma casa decimal embaixo, numerador e denominador, você pode, então, dizer assim, ó, 16 por 64. Cortar essa casa decimal. E aí dividir 16 por 64. Então nós temos aqui, ó, 16 por 64, colocar um zero aqui, vírgula. Então nós temos agora 160 por 64. Isso só dá 2. 2 vezes dá 128. Então sobrou aqui 2 e a gente tem aqui 5 menos 2, que vai dar 3. Aqui não tem mais nada. Então 30, põe mais um zero aqui e vai dividir 320 por 64. Ao dividir 320 por 64, a gente tem aqui, então, 5, 20, 5, 6, 30, 1, 2, 32. Então, nós temos aqui nada. Pronto, isso aqui é o tempo. Esse tempo aqui, 0,24. Agora, observe na questão que quando ele deu a carga, estava em ampere-horas. Significa que esse tempo está em ampere. Porque quando a gente pega 1 ampere de cima e 1 ampere de baixo e corta ele nas unidades, fica só a unidade de tempo, que é em horas. Então perceba que o tempo aqui ficou em horas, mas ele quer em minutos. Se nós queremos um tempo em minutos, eu vou pegar o meu tempo, que está em horas,
e multiplicar por 60. Então, se eu faço 0,24 vezes 60, aí sim eu encontro o tempo em minutos, já que ele quer em minutos. Então, basta a gente fazer aqui que vai dar nosso resultado. 0,24 vezes 60, isso vai dar aí 15 minutos. Esse é o tempo para que a bateria leve para carregar. Vamos fazer mais uma questão aqui sobre corrente elétrica. Veja que a questão diz o seguinte: uma corrente elétrica num condutor tem intensidade que varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Qual o valor da quantidade de carga que atravessa o condutor no intervalo de 0 a 12 segundos? Veja que no gráfico nós temos o tempo e uma corrente. Quando o tempo é 0, a corrente ela é 0. Quando o tempo vai para 3 segundos, depois de 3 segundos passado, a corrente chega a 32 mA. Então vale ressaltar que a unidade aqui ela é em mA. O que acontece? A seguir, o tempo passa até 6 segundos e a corrente que está passando aí em um condutor, neste condutor que eles falam, continua sendo 32 mA. Agora, depois que o tempo chega a 12 segundos, a corrente chega a 0, nada, para de passar a corrente. Então a corrente começa a aumentar, depois ela estabiliza e depois diminui, chegando a 0 de novo. O que a questão quer saber é qual a quantidade de carga que passou durante esse tempo inteiro, ou seja, durante 12 segundos, sabendo que esta corrente oscilou, né? A passagem da corrente aí ela oscila, ela aumenta, estabiliza, depois diminui. Então vamos fazer. Nós já vimos agora há pouco uma fórmula que diz que a corrente I ela é igual a ΔQ sobre ΔT. Mas o nosso caso, ele quer saber qual é o valor da carga. Você poderia dizer que a carga, ΔQ, é igual a I vezes ΔT. Mas se você for por aqui, não vai encontrar esse resultado tão fácil assim, logo de cara. Até porque você tem corrente variante. Essa corrente ela variou, aumenta, estabiliza, diminui. Então não dá para fazer assim. Você vai observar na questão que tem aí uma figura formada ou essa linha vermelha. Veja que na linha vermelha você consegue ter aqui uma figura que parece um trapézio. Parece não, é um trapézio. Ó, nós temos aqui um trapézio. Porém, quem não quer fazer, se você esqueceu fórmula de trapézio, você pode usar fórmulas de triângulos e de retângulos. E aí soma as três, faria em 3 etapas. Como? Você poderia chamar aqui de uma figura, 2 figuras, 3 figuras, terceira figura. E aí faria um triângulo, um retângulo e depois um triângulo. Dá certo? Dá. Mas eu prefiro não. Eu prefiro usar o quê? A fórmula do trapézio que você vai direto. Quer ver? Vamos fazer aqui. Olha só. Vamos esquecer isso aqui e apagar. É só para alertar vocês. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a fórmula do trapézio. Eu vou dizer que a quantidade de carga Q ela é numericamente, ou ΔQ, parece que está feio, né? Ó, ΔQ é numericamente igual à área. Que área? A área da figura que aparece aí limitada pela linha vermelha. Pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, pode ser um retângulo, um quadrado. Nosso caso é um trapézio. Então, nós temos aqui a área de um trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E quem é base maior ou base menor? Vamos para a figura. A base maior, essa limitação aqui. A base menor, essa parte pequena aqui. E a altura no trapézio, isso aqui corresponde ao 32, aqui é a altura. Então, sabendo disso, dá para a gente calcular. Uma coisa a se observar, a corrente está em miliampere. Se a gente calcular a carga desse jeito, vai dar em milicoulomb. Então, a gente pode transformar antes ou depois, não importa. Vamos calcular aqui. Então, ΔQ é igual a base maior. Veja que a base maior ela vai de 0 a 12. Então, 12.
A base menor, ela é um pedacinho que vai de 3 a 6. É esse pedacinho. Então, 6 menos 3, que dá 3. A altura é o 32. 32 miliamperes sobre 2. ΔQ vai ser igual a 12 mais 3, 15, vezes 32. Vamos dividir logo ele por 2, né? Fica aqui 16. Eu acho mais fácil. Então, ΔQ vai ficar 15 vezes 16. 240 é a quantidade de carga. Só que a gente vai usar ele... Veja que a corrente lá era miliampere. Então, é claro que aqui vai dar milicoulomb. Ou poderíamos deixar assim. Todo mili é 10 a menos 3. Então, 240 vezes 10 a menos 3. Para não ficar 240, vamos resolver essa base de 10. Então, ΔQ, volta 3 casas, eu vou ter 2,4. Se eu voltar 2, na verdade, 2, eu vou ter que aumentar 2 no meu expoente. Então, fica 10 a menos 1. E ainda, se quiser, pode deixar assim, ó. Volta mais uma, porque aqui é decimal, já que é menos 1, fica 0,24. Coulomb. Tanto faz. Foi só isso que a questão pediu, certo? A quantidade de carga que atravessa. A quantidade foi de 0,24 Coulomb, ou de 240 vezes 10 a menos 3, ou 2,4 vezes 10 a menos 1. Vamos fazer mais uma questãozinha sobre corrente, para fechar? Olha essa questão. Ele diz que um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 64 Coulomb atravessa uma secção transversal do fio em 0,2 minutos. Aqui está em minutos. Sendo E, que é a carga elementar, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, determine, na letra A intensidade da corrente elétrica. Primeira coisa que ele quer é a intensidade da corrente. Então, nós vamos dizer que I, que é a intensidade da corrente, na letra A, I é igual a variação, ΔQ, né, sobre ΔT. Importante, veja que a carga que ele nos deu foi de 0, a carga foi de 64 Coulomb. Então, Q 64 Coulomb. Mas veja que o tempo, ele disse que para que essa carga passe, essa quantidade de carga, foi de 0,2 minutos. Minutos, eu tenho que transformar em segundos. Então, nós vamos pegar o seguinte, 0,2 minutos para segundo, a unidade aí é menor, eu vou ter que fazer 0,2 vezes 60. Uma casa decimal K e um zero vai embora, fica apenas 6 vezes 2, que dá 12. 12 o quê? Segundos. Agora vamos para nossa corrente I. Corrente I aqui. I vai ser igual a ΔQ, 64, sobre esse tempo aí de 12 segundos. Então, nós temos 64 dividido por 12. 64 dividido por 12 deve dar aqui, é decimal, né? Isso dá 5,333 mais algumas coisas. Então, a gente pode aproximar aqui e dizer que a corrente ela é aproximadamente 5,3 amperes. Essa é a corrente. Pessoal, vamos fazer a letra B? Vou pegar uma tela branca aqui para a gente. Determine o número de elétrons que atravessa uma secção do condutor no intervalo de tempo indicado. O intervalo de tempo indicado foram 0,2 minutos, mas não vai precisar. Por quê? Se eu quero saber o número de elétrons, eu chamo de N. Para determinar o número de elétrons, eu preciso saber o valor de cada um, que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E além disso, eu tenho que saber a quantidade de carga que passou por ali. A quantidade Q de carga, a questão deu, ele disse que a quantidade Q
delta Qzinho, vamos chamar de delta, ou então só o Q, ele foi igual a 64 coulomb. E aí fica fácil. N, que é o número de elétrons, ele vai ser sempre igual a essa quantidade Q de carga dividido pela carga elementar. Então, quantidade Q, 64, sobre a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí nós temos que N será igual a 64 dividido por 1,6. Podemos dividir assim ou podemos colocar valores aqui com potência de base 10. Tanto faz. Dividirmos 64 por 1,6, nós temos aqui o seguinte. 64 por 1,6, põe aqui um zero e elimina aqui a vírgula. Então, 64 por 16, isso vai dar aí 4. 4 vezes 6, 24, e 4 vezes 1, 4 com 2, 64. Sobrou um zero. Então, aqui nós temos 40. Resultado, 40. Vezes 10. E aí, toda vez que eu faço, que eu tenho um denominador embaixo, eu tenho que fazer um jogo de sinal menos com menos. Porque eu tenho que subtrair o de cima, mesmo que não tenha. Você faz isso para mudar esse sinal. Então, menos com menos que dá mais. Isso vai ficar mais 19. Como o nosso valor que multiplica 10 está acima de 10, né, de 9,99 alguma coisa, nós vamos ter que voltar uma casa. Ao voltar uma casa, fica 4. Se eu volto uma, eu tenho que aumentar, eu voltei uma aqui, eu tenho que multiplicar aqui por 10 a 1. Se eu volto uma, 10 a 1. Volto duas, 10 a 2, assim sucessivamente. Resultado. 10. Então, nós temos 19 mais 1. Somar aqui. Fica 20 como expoente. Número de elétrons. Essa aqui é a quantidade de elétrons que atravessou aí a secção transversal deste condutor que a questão citou. Vamos ficando por aqui com as questões sobre corrente elétrica. Espero vocês aí nos próximos vídeos.